Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos. Nós estamos estudando nos domingos pela manhã essa epístola aos Romanos. Vamos abrir no capítulo 8 e fazer a leitura no trecho do verso 31 ao 39. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. E assim os irmãos podem acompanhar a leitura. Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor, em Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique mesmo em nossos corações. Pai, é uma alegria, um privilégio poder ter o livre acesso, Pai, à Tua presença, ter mesmo o privilégio de poder ouvir a Tua palavra, falar contigo. Isso é um milagre do Senhor. Outrora não podíamos, era impossível ter essa liberdade, esse acesso, até a ousadia, Pai. Mas, pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador, aquele que fez possível, ele que abriu a porta, o caminho, a entrada, ele que nos revelou, abriu nosso entendimento, iluminou as nossas mentes, os nossos corações, para a Tua palavra, Pai. E hoje podemos, assim, dizer que temos a liberdade mesmo. Temos a segurança de proclamar a Tua palavra. E que ela realmente transforma nossas vidas. Ela edifica as nossas vidas. Ela educa, ela exorta, ela repreende, ela corrige, ela mesmo nos santifica. É a palavra que precisamos, Pai, realmente para as nossas vidas. Estamos diante dela e precisamos agora, mais do que nunca, Senhor, do Espírito Santo, Ele que é o autor dessa palavra, que Ele venha nos ensinar hoje pela manhã. Estamos dependentes totalmente do Senhor e fala mesmo aos nossos corações. Não só aqui, mas em cada sala. E os ouvintes, Pai, nossas crianças, jovens e nós que estamos aqui,
possamos estar com os corações abertos à Tua palavra, não só para ouvir, mas também para colocar em prática em nossas vidas. Então, fica conosco. E se porventura entre nós, seja uma criança, um jovem, um adulto, que ainda não experimentou realmente a salvação em Cristo, não entregou sua vida ao Senhor, o Senhor mesmo que é o autor da salvação, faça como te apraz. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, chegamos aqui no verso 34 dessa passagem, quando Paulo diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós sabemos que o Paulo está aqui tratando da nossa segurança, da nossa certeza, da nossa garantia da tão grande salvação. Esse é o assunto que o apóstolo Paulo está tratando do verso 31 ao 39. Ele começa no verso 31 dizendo: o que diremos, pois, à vista destas coisas? E nós temos estudado, acredito que possa estar bem, fresquinho na mente dos irmãos. Paulo está tratando do dom maior, do presente de Deus, o bem maior que nós temos falado, que é a tão grande salvação. À vista de tudo isso, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele já nos deu, Ele garante. No verso 30, Ele resume assim toda a história dessa beleza, desse bem maior, dessa obra perfeita da tão grande salvação. Ele diz: aos que predestinou, aqueles que Deus de antemão amou, conheceu antes de nós existirmos, nos predestinou, nos elegeu antes da fundação do mundo. Esse mesmo Ele chamou aquela chamada soberana, chamada irresistível, chamada para a salvação, aos que Ele amou, conheceu, predestinou, elegeu, chamou naquele dia especial, específico, o dia da sua salvação. A esses que Ele chamou pela graça, pelo Evangelho, Ele também justificou, declarou justo diante de Deus. E não só isso, Ele, aos que justificou, a esses também, diz aqui Paulo, Ele já glorificou. É uma coisa no futuro, já está feita, mas ainda no presente, na parte prática, ainda não aconteceu. Mas a parte presente, nós temos falado da nossa peregrinação, nosso andar, o nosso caminhar. Mas é a obra perfeita da tão grande salvação, o presente de Deus, no passado, no presente e no porvir, no futuro. Então, à vista de tudo isso, Ele garante, é Deus que garante, é Ele que dá certeza, a confiança para esses a quem Ele mesmo, diria, privilegiou de ter mesmo hoje ser chamados, ser feitos filhos de Deus. Então, Paulo faz 4 perguntas enfatizando, e a resposta é recorrente a essa garantia, a essa certeza. Então, nós vimos a primeira, que ele diz: se Deus é por nós, no verso 31, quem será contra nós? Não é que não tem nada contra nós, muito pelo contrário. A Bíblia nós identificamos que há inimigos contra você, contra o Filho de Deus, que são primeiramente os inimigos de Deus, o diabo e o mundo, inimigos externos, exteriores, vorazes, e o inimigo interior, íntimo,
o eu mesmo, né? Inimigos contra Deus e contra a nós também. Mas o Paulo continua: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Né? Já fez tudo. Segunda pergunta, Paulo diz no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E nós vimos que há aqueles que nos acusam, que acusam mesmo os eleitos de Deus, né? De uma forma positiva, também de uma forma negativa. Mas no final, é Deus quem nos justifica. A soberania de Deus na justificação, na salvação. Então, vimos isso, mas também a responsabilidade do homem, né? Na nossa peregrinação, na nossa santificação. Mas no final de tudo é Deus quem nos justifica. E hoje, Paulo faz aqui a terceira pergunta no verso 34. Quem os condenará? Quem mesmo vai nos condenar? Sabe, irmãos, vamos tentar, né, destrinchar um pouquinho o que o Paulo quer dizer. A pergunta que ele está fazendo é: quem os condenará? Aqui é uma parte mesmo, uma linguagem jurídica, né? Paulo está tratando. Condenar, no termo jurídico, numa linguagem jurídica, até numa ação judicial, humanamente falando, é quem pode, quem tem autoridade de declarar alguém culpado, não é? Sentenciar alguém de uma culpa. Não só a autoridade de dar a sentença que essa pessoa é culpada, mas também punir no sentido de a penalidade, né, ser imposta a essa pessoa pela culpa, pela transgressão. Isso é em relação a leis, né? É alguém que tem o poder, geralmente tratando das coisas humanas, de lei, é um juiz, né? É uma autoridade que tem o poder de declarar alguém culpado, passível de uma sentença, passível mesmo de uma culpa. É isso. Agora, em se tratando das coisas espirituais, o juiz aqui, que Paulo está dizendo, é Deus. Deus, Ele é o Criador. Deus, Ele é o soberano, aquele mesmo que criou todas as coisas. Perfeito, santo, justo. E Ele estabeleceu uma lei para a sua criação, para as suas criaturas, né? O livro de Gênesis mostra claramente, se você abrir lá em capítulo 2, versículo 15 a 17, a Bíblia diz que, é bom ver, né? Capítulo e versículo. Deus estabeleceu uma lei para a sua criação, de um modo geral. Ele diz aqui: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e lhe deu esta ordem. Olha aí, né? A lei de Deus estabeleceu uma lei como o Criador, como aquele mesmo que soberano, um perfeito. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Então aqui estabeleceu a ordem, a lei, né? E a lei de Deus, ou qualquer lei, ela é para ser o quê, irmãos? Cumprida, né? Tem que cumprir. As normas, os estatutos são feitos para serem cumpridas. Em se tratando de leis humanas, nós identificamos que nem sempre são perfeitas, são passíveis de emendas, né? De aperfeiçoamentos. Muitas são, depois de algum tempo, viu que não serve, retiram, enfim. Mas aqui, nós estamos tratando de Deus, de uma lei perfeita, de uma lei mesmo do soberano, que Ele estabeleceu. E se fosse transgredida, desobedecida, havia uma punição, né? Uma sentença. Então, estabeleceu-se. E nós sabemos também que, infelizmente, né, houve uma transgressão a essa lei. Houve um ato de desobediência. O homem a quem Deus deu essa ordem, infelizmente, ele caiu, ele transgrediu essa lei. E o reto juiz, né, ele tinha que punir, porque faz parte mesmo da sua justiça. E ele declarou esse homem culpado, né, pela sua ação, pelo seu ato. E as consequências, o homem mesmo as sentiu. A punição, a declaração da sentença e a cobrança da sentença, né? A Bíblia diz que a transgressão, a ofensa, a culpa pelo pecado é a morte. E a Bíblia diz que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, diante desse reto juiz, né, Paulo está dizendo, né, quem os condenará? Aqui é Deus. É Deus que tem a autoridade. Ele é o reto juiz. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 7, Salmo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. É interessante, olha. Verso 11. Salmo 7, 11. Deus é justo juiz. Nós sabemos que há juízes, né, que não são justos. Mas esse aqui é diferente. Ele é um justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. Ou seja, esse juiz, ele se ira, não é? Se indigna todos os dias e é contra o quê? É contra quem? É contra transgressores da sua lei. Indigna Deus. Deus fica com raiva, né, da transgressão em relação a ele, porque está ofendendo a ele. Então diz aqui, né? Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Ele não vai passar a mão, né? Tá bom, não, a lei dele exige uma punição, exige mesmo uma penalidade, e tem que ser cumprida. E Deus cumpre, não importa em que ele encontre o erro, a falta, a penalidade, vai ser punido. Deus não quebra galho, não é? Diz aqui, já armou o arco e tem-no pronto, né? Está só esperando. Que coisa, né? É de tremer, irmãos. Interessante que o símbolo da justiça é uma venda, né? Ela é cega. Mas aqui Deus está vendo, Ele não está com
os olhos vendados, não. Ele está olhando ao pecador, aquele que transgride e com o arco pronto. Olha, para ele preparou já instrumentos de morte. Que coisa! Instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia, dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Então veja, né, que esse reto juiz, ele vai olhar, vai ver, vai identificar, vai punir. Sabe, irmãos, eu tenho escutado muito, que é verdade, né? A pregação de hoje, Deus é amor. Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. É fato, mas sabe, tão tipo que eximindo as duas coisas. O pecador é uma coisa e o pecado é outra, né? Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Vem cá. Aonde está o pecado? O pecado está sozinho andando por aí? É uma ilusão? Não, ele está em nós, ele está em alguém. Então Deus não vai perdoar você e a mim se ele encontrar pecado. Não tem essa conversa não, né? Ele é justiça, ele é justo. Então essa pregação de querendo isolar, Deus é bonzinho, ele ama o pecador. Sim, ele ama. A prova é que nós vamos ver mais na frente que ele justifica, né, pela obra de Jesus Cristo, mas não separa, não. A prova que Deus pune pecado, e não importa em quem esteja o pecado, Deus não me vê, o Herbitzinho, né? Olha o Herbit, tão tadinho do Herbitzinho, né? Sabe, irmãos, Deus só tinha um filho, o seu único filho. E a Bíblia diz que ele amava o seu filho. Mas quando o seu filho veio a esse mundo, quando no seu filho foi colocado o milagre de Deus pegar o pecado de todo mundo e colocar sobre o seu filho, Deus fez cair sobre nele, a iniquidade de nós todos. A minha, a tua culpa. E Jesus foi feito pecado. E nesse exato momento em que Deus o fez pecado, o que é que ele fez com seu filho? Lançou mesmo aqui as setas, o arco preparado, né? Instrumentos de morte. Deus matou Jesus. A Bíblia diz que Deus agradou moer Jesus, fazendo mesmo enfermar. Então Deus identifica, condena e pune realmente o pecado. E aqui nós estamos vendo que ele é um reto juiz, não é? E o que ele usa para punir o pecado? É a lei que ele estabeleceu, né? Ele julga segundo a lei. A lei estabelecida por ele, que nós já estudamos no capítulo 7 de Romanos, né? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 7, nós passamos por lá, há alguns estudos atrás, que diz aqui, no versículo 12, por conseguinte, veja, a lei é santa.
Olha só. O mandamento de Deus é santo, é justo, é bom. Em outras palavras, há perfeição na lei de Deus. E Deus vai julgar, nos julgar, à vista da sua lei. Né? Ou seja, uma falta, uma transgressão, uma desobediência em relação a essa lei aqui, que ele estabeleceu, nós somos o quê? Culpado e passíveis de punição, né, de sentença. 1 João capítulo 4, verso 4, diz o quê? Vamos lá, né? Capítulo e versículo. Lembro muito do pastor Fred, diz, capítulo e versículo, né? 1 João 4, 4 diz, todo aquele que pratica pecado, né, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, diz aqui, todo aquele que pratica o pecado está transgredindo o quê? A lei de Deus. Está desobedecendo a lei de Deus. Porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, irmãos, nós estamos fritos, né? Estamos passíveis de punição. E Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é o quê? A morte. E quem é que condena? É o reto juiz, o Deus soberano. E nós também, já que nós estamos em Romanos, né, o Paulo classifica, identifica, mostra que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos mesmo carecem da glória de Deus. Ou seja, estamos realmente condenados por Deus. E devemos temer essa condenação. Sabe o que me chama a atenção nos dias de hoje? É o descaso, falando de um modo geral, que as pessoas têm em relação a Deus, né? As coisas de Deus, a lei de Deus, não estão nem aí. São transgressores contumazes. Não tem temor nenhum. Tudo bem, né? Vou viver minha vida do jeito que eu quiser, da maneira que eu achar. Acusa Deus, esse Deus está errado. Não é bem assim não. E assim e tal. Uma loucura, irmãos. Não tem temor de Deus. Não, eu só vou ler, viu? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 9, né? Nós já passamos por tudo isso, mas é para enfatizar, que eu achei tão necessário, quando Paulo diz, quem os condenará, né? E o motivo da condenação. Diz aqui, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, veja, que todos, judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E sabemos por quê, né? A transgressão passou a todos nós. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, o caminho de Deus. Veja, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Né? Então essa é a triste realidade da raça humana caída, contaminada, e já com a sentença, né, de condenação. Ora, sabemos que tudo que a lei diz,
aos que vivem na lei, diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja, veja, culpável perante Deus, não é? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, é bem interessante, né, e bem claro. O reto juiz estabeleceu a sua lei para ser cumprida. E se não há cumprimento, obediência, há uma punição, né? E uma severa punição. E a lei foi dada, né, justamente como Paulo está dizendo aqui, que através dela vem o pleno conhecimento do pecado, da minha impotência de cumprir a lei. O decálogo, né, os 10 mandamentos, Deus estabeleceu a sua vontade, a sua lei. Mas nós somos o quê? Incapazes de cumprir a lei. Mas, ao mesmo tempo, diz assim, olha, tudo bem, você quer cumprir a lei? Vai, que você vai ser justificado diante dela, de uma vez que você cumpra. Não é? Mas existe alguém nesse mundo, pecador nascido, capaz de cumprir a lei? Porque a Bíblia diz, se você tropeçar em um só ponto da lei, você é culpado de todos. Não é? Então, estamos fritos novamente, incapazes. E não vai ter quebra-galho, né, irmãos? É triste a condição e vai ser realmente uma justa condenação. Outra coisa em relação à lei que nós vimos, passou, mas eu lembrei agora, né? A lei está estabelecida, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita, mas ela não tem, assim, em relação a ela, o poder, a lei em si, de fazer com que eu possa cumpri-la. Ela só diz não faça, não é? Mas ela não me dá o poder de eu obedecê-la, de eu não fazer. Ela só diz não faça. Não mate, não rouba, não adultera, não dá péssimo testemunho, honra a Deus e etc. Né? Mas eu por mim mesmo, ela só diz não faça. Mas eu tenho condições de cumpri-la? Sinceramente, irmão, não. Né? Então a lei nesse ponto, ela não tem o poder de fazer com que eu possa cumpri-la. É por isso que Paulo fala aqui, em Romanos no capítulo 8, olha, Romanos capítulo 8, no versículo 3 diz, porquanto o que fora impossível à lei, olha só, né? Era impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, era impossível a lei fazer o quê? Que eu pudesse cumpri-la pelo poder da lei. A lei não tem esse poder, ela só diz não faça. Né? E, infelizmente, eu faço o contrário que ela manda. Mas aí, irmãos, eu quero dizer o seguinte, quando Paulo chega aqui, né? Quem os condenará? É Deus, é o reto juiz, e justamente. Sabe, tem uma passagem que é muito esclarecedora para mim em relação a esse reto juiz. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, no capítulo 10, Mateus capítulo 10, e no versículo 28, Jesus diz assim, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Tá? Temei antes aquele que pode
fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, ele está enfatizando, né, que esse reto juiz é ele que vai condenar não só o corpo, mas a alma por causa do pecado. E a esse nós devemos o quê? Temer. Então, irmãos, por que Paulo está dizendo isso? Volte lá para Romanos 8,33, né? Quem os condenará? É porque não tem jeito. Deus condena o pecador miserável. Vai passar pela condenação, né? Vai enfrentar a justiça, vai receber a penalidade mesmo do seu pecado. Mas aqui, a notícia boa nessa manhã, nessas perguntas, é que há a segurança, né? A certeza e a garantia para os que já têm a vida eterna. E ele não vai condenar, não é por causa de mim, não. É por causa desse aqui, olha. Aquele que tem o poder agora de nos justificar, né? Veja o que diz aqui o versículo na continuação. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e está à direita de Deus. Ou seja, eu não posso mais temer no sentido, né, que eu não vou mais para o inferno, meu corpo e minha alma, porque aquele reto juiz, ele tem o poder de fazer isso, unicamente ele. Mas por causa, eu diria, dessa obra perfeita, eu não vou mais ser condenado. Olha só que notícia, né? Maravilhosa. Por quê? Porque Cristo Jesus, diz aqui, é Ele quem morreu. E eu coloco assim, mais uma vez, né, irmãos? A perfeita obra, o dom, o presente maior da salvação em Cristo. Jesus Cristo, começando com a sua encarnação. Ele, Deus, vou botar uma linguagem bem simples assim, né? Viu a nossa condenação já executada, né? Declarada, nossa incapacidade, a nossa incompetência, tudo que realmente recai sobre nós em consequência do pecado. Do céu, essa trindade perfeita, viu a nossa desgraça, viu a nossa impotência. Eu não mencionei, mas a Bíblia diz, né? Por obras da lei, ninguém será o quê? Justificado diante de Deus. Nada que eu pudesse fazer, nada que eu pudesse praticar em relação a Deus poderia me justificar. Então Deus, irmãos, pegou o seu Filho, né? Jesus Cristo, e enviou. Lá Filipenses capítulo 2 fala da sua encarnação. Deixou a glória, assumindo, não julgou ser igual a Deus, mas começou, né, a sua encarnação, a sua descida, a sua humilhação, tornando-se servo, visto como uma figura humana, encarnou mesmo. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 14, que o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. Então, essa obra começa na eternidade com a encarnação de Jesus. Uma vida depois aqui de encarnado, perfeito, né? Nós sabemos, vamos lembrar agora da natividade, do nascimento, toda a história, aquele corpo que Deus preparou para o seu filho, nascido de mulher, mas sem pecado, porque não tinha um pai humano, né? Foi gerado pelo Espírito Santo, um milagre de Deus. Então nasceu aquele corpo perfeito. E viveu
de uma forma perfeita. Esse sim, cumpriu a lei. Ele diz que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. E cumpriu cabalmente, ipsilito, né? Tintim por tintim. Jesus cumpriu a lei. Deus testificou do alto: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Tanto do seu nascimento até o seu batismo, 30 anos, testificando a sua pureza, a sua vida exemplar. E durante seu ministério, antes do Calvário, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas no Calvário, irmãos, essa obra, né, que nós tanto falamos, tanto pregamos, tanto exortamos, Deus fez o que nós não podíamos fazer. Colocou sobre ele todo o nosso pecado. Ele pagou agora com a morte, o seu sepultamento. Mas a obra continua, né? A sua ressurreição. A Bíblia diz, nós temos em Romanos, aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou agora por causa da nossa justificação. Ressurreto, a história da ressurreição de Jesus, uma história verdadeira, né? Tudo, irmãos, está envolvido a nossa salvação, com a sua encarnação, com a sua vida, com a sua ressurreição. Por isso que diz aqui, olha, é Cristo quem morreu, né? Ou antes quem ressuscitou. E continua, não termina não, diz, olha, o qual está à direita de Deus, a sua glorificação, entronizado. Olha só como é maravilhosa, né, essa obra perfeita. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Muitas vezes se passam por essas coisas, mas é imperativo, é o Evangelho. Marcos, capítulo 16, no versículo... É bem no final, vamos achar. Marcos 16, 19. Diz assim a palavra de Deus, olha, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Né? Essa é mesmo a entronização do Senhor. Atos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 7, versículo 56. E disse, aquela pregação de Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Porque Estevão testificou, viu Jesus, né, em pé à destra de Deus. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz assim, olha, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Jesus está vivo, à destra de Deus, nos céus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22.
Diz assim a palavra de Deus. O qual, está falando de Jesus, não é? Depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e poderes e potestades. Então, irmãos, essa obra perfeita, né? Desde a sua encarnação, da sua vida santa, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua glorificação. E não termina aí, não. O final do verso 34 diz assim, olha, a quem, né, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e, veja, também intercede por nós. Né? Quem tem o poder de condenar? Deus. Quem tem o poder de justificar, salvar, libertar? Jesus Cristo. E continua, né? Diz aqui, irmãos, Ele intercede por nós. Olha que maravilha, não terminou a obra. Por isso que a segurança, né, a garantia, a certeza, é tudo de Deus. E continua, não termina com a justificação. Mas na nossa peregrinação, irmão, nós temos a intercessão do Senhor Jesus. E eu queria mostrar, né, essa intercessão que é tão importante nos dias de hoje para nós, que muitos crentes até ignoram. Jesus, Ele está à destra de Deus, diz aqui a palavra, intercedendo por ti e por mim. Olha só que maravilha, né? É para a gente ficar alegre, feliz, né? Ele é o nosso intercessor. Temos várias passagens aqui das Escrituras que nos mostram isso, né? Veja, Hebreus capítulo 7, no versículo 25. Por isso, diz aqui a palavra, também pode salvar totalmente. Esse nós sabemos, né? Totalmente. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Salva, justifica totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Ele é o mediador, Ele é o intermediário, né? E agora diz, Ele é o nosso intercessor. Vivendo, olha, Jesus está no céu sentado no trono, mas trabalhando. Nós sabemos que o Pai e o Filho e o Espírito trabalham até agora. E diz aqui que Ele está sempre vivendo para interceder por quem? Por eles, por aqueles que Ele salvou. Irmão, Jesus não vai perder nenhum. Tá? Ele continua trabalhando, continua intercedendo. Que maravilha, né? Você ter esse intercessor. A palavra aqui é o advogado, é o paracleto, né? 1 João capítulo 1, nessa intercessão, é uma passagem maravilhosa, irmãos, que devemos assim, né, contemplar e nos animar, nos dá certeza, nos dá garantia. Diz aqui, olha, capítulo 2, 1 João capítulo 2, filhinhos meus, o João, já no final da sua vida, do seu ministério, trata de filhinhos meus. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Sabe, irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. O João começa, no verso 4 do capítulo 1, dizendo assim, olha, estas coisas, né, eu vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, o vosso gozo, a vossa felicidade. Deus quer um povo feliz, um povo alegre.
né? É esse o propósito, está aqui, a felicidade verdadeira. Mas o que acontece? Nós pecamos, somos pecadores, ainda temos na nossa carne essa desgraça do pecado. Na minha carne, nós temos tratado aqui que não está remida, esse corpo aqui. E nós pecamos, infelizmente. E nós sabemos o que pecado, né? Diante de Deus, Deus se ira, Deus se entristece com pecado praticado que é contra ele. Então, João diz aqui, né? É bom, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aqui vem algumas perguntas interessantes. Olha, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, infelizmente, né, irmãos, a gente escuta, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Jesus, eu sou aquilo. Mas olha que a palavra diz, se nós dissermos que mantemos comunhão com ele, que somos filho dele, isso e aquilo, mas andarmos em pecado, andarmos na prática de pecado, mentimos, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Diz aqui o verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, aí sim, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, é a intercessão, o verbo aqui é continua nos purificando de todo pecado, ele continua intercedendo por nós. Mas aqui, irmãos, o que nós devemos fazer, né? Temos que confessar. Porque olha o que ele diz no verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Estamos mentindo para nós mesmos, né? Veja o verso 9, aliás, o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Estamos fazendo Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. É uma hipocrisia, né? Mas veja o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados. Irmão, nós acabamos de falar dessa obra perfeita, né? Ele é fiel e justo, veja, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por quê? Aí João diz, filhinhos meus, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o alvo, não pecar. A possibilidade temos sim de não pecar. Mas se pecar, né? Infelizmente, irmãos, com tristeza eu digo, eu peco. Nós pecamos, né? Não tem conversa, não. Infelizmente. Mas olha, irmão, se todavia alguém pecar, temos o advogado, esse paracleto, esse intercessor, junto ao Pai, Jesus Cristo, o quê? O justo. Né? Ele é a apropriação, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas ainda do mundo inteiro. Ele continua com essa obra, não acabou, não. Por isso há esperança, né? Por isso nós temos que pregar a verdade. Por isso que nós temos que falar a palavra de Deus. Os que já somos nós, os salvos nessa manhã, os crentes, irmãos, está aqui, né? Nós temos o intercessor, aquele que está ao nosso lado, intercedendo. Não só isso, né?
essa intercessão, essa palavra, tem um aspecto também de aconselhar, aquele que nos aconselha, de exortar, é Ele que nos exorta, de fortalecer, de estimular. Aliás, tudo é realmente Ele, e Ele é a palavra, né? Interessante que nós sabemos que Jesus é a palavra, e Ele faz tudo isso, tudo através da sua palavra. 2 Timóteo 3,15, toda Escritura, né, ela é inspirada por Deus e útil, a utilidade para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem, o homem de Deus, seja o quê? Pronto, perfeito, habilitado para toda boa obra. Então, o trabalho do Senhor não terminou, não. Ele é o nosso intercessor. Veja, João, mesmo João agora, na oração maravilhosa, né? A oração do sumo sacerdote, o nosso intercessor, como ele ora. João capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo já encontrou? Ele inicia com a obra, né, a obra grandiosa que ele fez, mas no verso 6 ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. A oração de Jesus, né? É por eles que eu rogo. Está vendo, irmãos? Esse nosso intercessor, ele está rogando por ti. Ele está rogando por mim. Lembra do que aconteceu com Pedro? Né? Pedro, um dos discípulos do Senhor, escolhido pelo Senhor Jesus, né? Acompanhou o Senhor Jesus, mas em certo ponto da vida de Pedro, houve algo triste. Pedro caiu, nós sabemos, né? Mas naquele momento, Jesus sabia que Pedro ia cair. Né? Guarde aqui rapidinho, é Lucas capítulo 22, é bem próximo, vale a pena. Lucas capítulo 22, diz aqui no verso 31. Eu, porém, aliás, verso 31, Simão, Simão, olha o que Jesus está dizendo. Jesus estava vendo, né? Até o pastor Antônio disse, domingo passado estava nos mostrando, né, que Jesus vê aquilo que nós não vemos. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, veja, roguei por ti, né, Jesus intercedendo por Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, Jesus sabia que Pedro ia cair? Sabia. Né? Mas ele rogou, intercedeu, para que Pedro não desfalecesse a sua fé. Sabe, irmão, nós podemos cair em tentação, e com fé, né? No sentido de, nós não vamos perder a fé, a salvação, mas podemos cair, podemos entristecer. Mas sabe que tem aquele que intercede por nós, mesmo nessa situação? Não está perdido, não está acabado. Então, muitas vezes nós caímos em pecado, e muita gente
a tendência normal é se afastar de Deus, da igreja, dos irmãos, né? Mas não está perdido, não. Deus está intercedendo, Deus está orando, o Senhor Jesus está. Então, volte aqui, né? João 17, quando diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Jesus não está orando pelo mundo, né? Mas diz aqui: mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí vai, irmãos, por questão de tempo, nosso tempo está já indo, mas veja o verso 24, diz assim, olha: Pai, a minha vontade, João 17, 24, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É Jesus orando, Jesus rogando por ti, Jesus rogando por nós, né? Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, olha: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É esse Jesus, irmãos. E finalizando aqui, Hebreus capítulo 9, e no versículo 24, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, que cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma única vez, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então nós temos, né, a garantia, a certeza, a segurança. Então Paulo pergunta, né? Quem os condenará? Irmãos, Deus vai condenar justamente como um reto juiz. Porém, nós temos aquele que tem o poder de nos justificar, salvar, libertar e continua a nos preservar até aquele dia maravilhoso em que Ele virá nos buscar. Ele continua essa obra que eu digo bem maior, né? O presente maior, o dom maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Hoje pela manhã, saber que eu tenho aquele que continua trabalhando, intercedendo por nós. Enquanto as crianças não chegam, é fim de ano, final de final de um ano, início de um novo ano que vai chegar, né? Nessa oração aqui de Jesus,
estava falando na ceia no final para os irmãos. O que tem marcado o ministério da igreja, quando eu falo a igreja de Deus na face da terra. E nós somos a igreja, individualmente falando. Jesus deixou para nós uma missão. Na oração ele diz, lá no João 17, versículo 8, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Como é que Deus enviou Jesus a esse mundo? Nós sabemos, né? Mas o trabalho de Jesus Cristo nesse mundo. A Bíblia diz que, os evangelistas falam, mas Mateus 9,36, e percorria Jesus. Andava, trabalhava, fazendo 3 coisas. Pregando o evangelho do reino, anunciando, né, as boas novas de salvação. Segunda coisa, ensinando nas sinagogas o quê? Palavra de Deus, exortando, educando, edificando o povo na palavra de Deus. E a terceira coisa diz curando toda sorte de enfermidades, fazendo um trabalho até social, né? Trabalhando. Sabemos que Jesus curava, alimentava a população, ressuscitava, coisas maravilhosas. Então essa foi a missão que Deus deu ao Senhor Jesus. E Ele nos deu como igreja. E nós estamos, irmãos, realmente fazendo isso, praticando isso. É bom, né, a gente fazer essa reflexão em mais um final de ano. Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos um Deus que nos justifica, um Deus que nos salva, um Deus que nos liberta, um Deus realmente que já fez tudo por nós. Interessante, Pai, que o Senhor continua fazendo. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem nos justificou. É Cristo Jesus que continua intercedendo por nós. Que garantia, que certeza, que segurança, que alegria, Senhor, dessa tão grande salvação. Muito obrigado nessa manhã. Continua, Pai, nos animando, continua mesmo trabalhando em nossas vidas. Obrigado por cada um que chegou aqui, o Senhor conhece cada coração, sabe de cada necessidade, ou seja, de salvação, ou mesmo de santificação, de crescimento, de vida mesmo com o Senhor. Pai, nos ajuda, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.